Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 10 de janeiro. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, porque já nascemos do alto. Estamos lendo então os versos no Novo Testamento, onde a palavra justiça de Deus aparece. E hoje vamos ler então em Tiago, capítulo 2, o verso 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu e ele então recebeu na conta bancária espiritual dele a justiça de Deus. É o que ele está dizendo, isto foi creditado. Foi o resultado da fé que ele tinha em Deus, ele então foi justificado por Deus. Este texto de Tiago é um texto muito controverso para algumas pessoas, porque Tiago parece estar dizendo o contrário do que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós somos salvos pela graça. E mesmo a fé que nós recebemos é um dom de Deus. Não somos salvos pelas obras. E parece que o Tiago vai dizer uma outra coisa. Quando ele diz no verso 20, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi acreditado por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então será? Ele diz, inclusive, no verso 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ora, Paulo diz o contrário, diz que nós somos salvos, né? Que seria a mesma coisa aqui que ser justificado. Somos salvos pela fé, somente pela graça, é um ato da graça de Deus, e não é pelas obras. Será que este texto está dizendo exatamente o contrário do que Paulo disse, ou ele está explicando o que Paulo queria dizer? A gente vai entender melhor quando a gente lê o final desse texto, quando ele fala de Raaba, como caso semelhante ao verso 25, é o de Raaba. A prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, que seja o pai, o patriarca do povo de Israel, ou uma prostituta, todos os dois são justificados da mesma forma, pela fé, através daquilo que foi demonstrado, como ele está dizendo aqui. O Spurgeon, um pastor batista muito conhecido inglês, ele disse uma coisa muito interessante que vai nos ajudar a entender o que já o Tiago está dizendo aqui. Ele disse que a fé que transforma a sua vida, a graça, que transforma a sua vida é a graça que salva a sua alma. Ou seja, quando você é salvo, você tem uma vida transformada. Jesus disse que a árvore se conhece pelos seus frutos. É pelo fruto que a gente sabe que é aquele pé de maçã, como o meu pé de maçã aqui em Urte, que deu aproximadamente 50 maçãs ano passado. Como a gente sabe que aquele pé de maçã é bom, ou então meu pé de tangerina, pelos frutos que estas árvores produziram. Como que você pode saber que Abraão cria realmente em Deus? Ou que Raabe cria em Deus? O que Abraão fez? Deus disse: Abraão, dá-me o seu filho Isaque. E o que ele fez? Ele ofereceu o filho Isaque em sacrifício, mesmo que ele não tenha ido até o fim da intenção que ele tinha de obedecer a Deus, porque Deus o interrompeu dizendo: eu sei que você crê em mim. Deus disse para Abraão: sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Como que a gente sabe que Abraão cria em Deus? Ele saiu. Se Abraão disse: oh, aleluia, glória a Deus, eu tenho muita fé em Deus, e fica 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos dizendo a mesma coisa, mas nunca sai de Ur. Nunca sai, não é Ur. Eu moro em Ur. Abraão morava em Ur. Ele não sai de Ur. Ele fica lá a vida toda. Então, isso demonstra que ele não tinha fé. Você já deve ter ouvido muita gente dizer: eu tenho chamado de Deus, eu tenho chamado de Deus, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, mas nunca faz nada para aquilo acontecer. Isso demonstra que a pessoa realmente não tinha fé. O caso semelhante da Raab, o caso da Raab é muito interessante, porque ela não é uma patriarca, ela não é mãe de judeu, ela é uma pessoa gentia, né, de um outro povo, inclusive de um povo que ia ser exterminado. Esta mulher ouviu falar das coisas que Deus havia feito no Egito, na saída do povo de Israel do Egito. Ela creu em Deus.
E Tiago está dizendo, imagino que os judeus que receberam esta carta, né, que a gente pensa que Tiago escreveu aos judeus que eram discípulos de Cristo, e os judeus não devem ter gostado, porque comparar Abraão a uma prostituta, colocar Abraão e a prostituta ao mesmo nível. Qual é a diferença entre um homem e uma mulher, entre um judeu e um não judeu? É o fato desta pessoa não confiar em Cristo Jesus. É a única diferença. É o que ele está dizendo aqui. Abraão creu, ele ofereceu Isaac, e isso demonstra que ele creu. Raabe creu, e ela escondeu os espiões, ajudou o povo a entrar em Jericó. Isso demonstra que ela creu. Que Deus te abençoe.